Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou conversar com vocês sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Esse livro clássico da literatura brasileira, da qual você já deve ter lido críticas e ouvido falar, mas eu li ele recentemente e recentemente ele foi relançado nos Estados Unidos e foi um sucesso em vendas, esgotou rapidamente, então eu decidi aqui conversar com você. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. Esse vídeo é um vídeo um pouquinho fora da curva, normalmente eu estou falando sobre filmes e séries, mas eu estou tentando me policiar para falar um pouco mais sobre obras literárias, até porque é o meu meio profissional, eu sou um escritor. Para quem não sabe, o meu curso de escrita está até gratuito aqui no YouTube, né? Tem aqui a playlist, eu vou deixar no izinho. E eu já fiz críticas literárias sobre quadrinhos em algum outro momento, mas eu aparentemente meus dois públicos, né, que é esse público que gosta de séries e filmes e de literatura, não dialogam muito bem, o que acaba prejudicando a indicação do canal pelo YouTube. O YouTube é essa plataforma muito complicada que ou você faz o que ela quer ou você não é visto por ninguém. Então é realmente bem complicado. Mas passando essa parte, né, vamos à obra que é o que interessa. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado em formato de folhetim, né? Ele saía no jornal, capítulo a capítulo, de março a dezembro de 1881. Essa obra ela pode até ser um dos marcos da literatura fantástica nacional, né? Um dos primeiros livros que tem ali como temática um plano de fundo fantástico. E esse plano de fundo fantástico é, para caso você não saiba, né, do que se trata essa obra, eu vou fazer uma breve sinopse. Ela conta a história do Brás Cubas. O Brás Cubas morreu, né? A história começa com isso. E ao morrer, ele decidiu revisitar a sua vida, né? Escrever esse livro. E aqui já é um dos traços de genialidade do Machado de Assis, né? É algo que hoje, talvez as pessoas escrevessem obras com isso e seriam chamadas de inovadoras ou de interessantes, mas ele fez isso em 1881, então daí você tira de como essa obra é uma obra, de certa forma, transgressora e inovadora na sua feitura. E, né, ao estar morto, ele decide revisitar a sua vida e contar a história da sua vida em suas memórias póstumas, né? Ele escreve ali o seu livro depois que morreu. E basicamente o que a gente vai ver é a história da vida de uma pessoa que não fez muitas coisas. Ele era um sujeito herdeiro de uma família abastada e viveu basicamente da renda dessas heranças e de suas conexões políticas e de suas propriedades. A gente vai também vivenciar e conhecer, através disso, alguns dos seus relacionamentos, né, que ele tem ao longo da vida, e basicamente, não só relacionamentos amorosos, mas também das suas amizades. Então, é muito interessante, uma das coisas que eu adorei sobre essa obra, é que, como escritor, e algo que eu falo até nos meus cursos de escrita, a gente está sempre nas escolas de escrita literária e criativa de hoje em dia, a gente está sempre buscando pelo conflito, né? As narrativas, especialmente as narrativas contemporâneas, são muito guiadas por conflito. E esse é um livro sobre nada. Esse é um livro que não tem grandes conflitos, até porque o personagem que está contando a história já morreu. Então, o que é que pode acontecer a ele? O que é que pode dar errado? O que é que pode piorar? Nada. Né? Ele já vence a narrativa aí. Né? É uma narrativa, como eu disse, é uma narrativa sem conflito. Eu venho querendo falar um pouco sobre isso, provavelmente eu vou fazer um vídeo só para o curso de escrita sobre a temática da narrativa sem conflito, que apesar de não ser muito comum aqui no Ocidente, tem obras, grandes obras, mas no Oriente ela é muito mais comum, e tem até um nome para ela, que é a Kisho Tenketsu. Os filmes do estúdio Ghibli, por exemplo, são filmes que têm bastantes narrativas que são que não é que não tenham conflitos, mas elas não são guiadas pelo conflito como uma peça central. E por si só isso já gera uma infinidade de dificuldades para o contador de história. Mas eu não vou entrar muito nessa parte tão técnica de contação de história de escrita e vou me focar aqui em falar dessa obra. Além de estar morto, esse é um narrador que quebra constantemente a quarta parede. Né? É um recurso que foi tão adorado e ficou tão popular recentemente na boca dos jovens, que foi quando o Deadpool estreou, né? Que era um personagem dos quadrinhos que tem por característica quebrar a quarta parede. Se você não sabe o que é quebrar a quarta parede, é um conceito do teatro. O teatro basicamente só tem três paredes, né? A das costas e as dos lados. A frente ela é o público, então é uma parede invisível. E quebrar a quarta parede é o ato de você conversar com o público diretamente. E isso, obviamente, é um recurso extremamente perigoso. Porque existe uma questão, né, que é a suspensão de descrença. Quando você mergulha na narrativa, você desliga o seu senso de realidade, por assim dizer. Então você vai aceitar a realidade posta pela narrativa. E quando a narrativa lembra para você que você está lendo a narrativa, isso pode fragmentar, quebrar
a sua suspensão de descrença e a sua imersão. Então, o elemento da quebra da quarta parede é um elemento extremamente complexo e difícil de ser feito. E você vê uma das obras assim, essenciais da literatura brasileira do fim do século XIX usar isso e usar tão bem quanto é usada no Brás Cubas, é um negócio maravilhoso. Né? Realmente, os momentos que ele dialoga com a gente, que ele se vira para a gente para esclarecer as coisas, enriquece ainda mais a personalidade do Brás Cubas. E aqui a gente tem um sujeito que é cínico e egoísta. E esse cinismo e egoísmo, ele vem acompanhado, ironicamente, de um carisma. Um carisma que ele tem, talvez, pela natureza de estar morto. Né? E esse próprio cinismo e egoísmo que ele se revela, né? Que ele revela no ato da contação da história, não voluntariamente, por assim dizer, a imagem que ele faz de si mesmo é uma imagem bem mais positiva do que as entrelinhas que nós somos capazes de pegar ao ler a obra, mas está ali, né? Ele está morto, então ele não tem mais muito do que se envergonhar ou do que dar satisfação a ninguém. Então, ele pode se desnudar de uma maneira mais profunda, né? Mais aberta. A vida dele pode ser escarafunchada de uma maneira mais firme. E apesar disso, e ao mesmo tempo, ele mantém uma pompa, né? Ele tenta usar subterfúgios para poder convencer a gente que ele não é essa pessoa tão egoísta que nós percebemos claramente na obra que ele é. O Brás Cubas, ele é o que se chama na literatura de narrador não confiável. E observe aqui que isso é um elemento que aparece em outras obras do Machado, né? Especialmente na outra, que é a obra mais famosa dele, que é o Dom Casmurro. Mas aqui ela aparece de uma maneira diferente do que aparece em Dom Casmurro. Enquanto em Dom Casmurro a gente tem, por exemplo, o Bentinho, que ele é um narrador não confiável, porque a gente está vendo a narrativa muito do olhar dele, e ela acaba se enviesando, e ele acaba sempre distorcendo os fatos de uma maneira que lhe favoreçam. Aqui é mais não confiável pela ironia do personagem. Ele é extremamente irônico, sarcástico, e esse sarcasmo dele é que, na verdade, faz você ter dificuldade de compreender o que é que ele está querendo falar. Por exemplo, teve um capítulo específico do livro, que é um capítulo sobre o verdadeiro Cotrim. Cotrim é o cunhado do Brás Cubas na obra. E ele tem uma relação meio conturbada, ele passa um tempo sem falar com o Cotrim, com a irmã, por conta da partilha dos bens, quando os pais morrem, e fica nesse vai e vem nessa relação, né? Em um determinado momento, ele acaba se apaixonando, ele conhecendo uma familiar do Cotrim, e o Cotrim não aprova o casamento do Brás Cubas com essa moça, que faz o Brás Cubas se ressentir, e justamente no capítulo seguinte é esse capítulo intitulado O Verdadeiro Cotrim. E nesse capítulo eu fiquei incomodado quando eu li ele a primeira vez. E era um capítulo onde ele tece bastante elogios à pessoa do Cotrim e vai explicando sobre ele. Só que no meio desses elogios ele vai costurando com outra imagem do Cotrim. Ele vai falando sobre, por exemplo, como ele é uma pessoa turrona, agressiva, como ele é conhecido por ser extremamente violento com seus escravos, né, por ser um cara envolvido com tráfico de escravos, uma infinidade de coisas. Ele vai dando umas pequenas pinceladas. Não, apesar disso, ele é essa pessoa muito nobre, ele vai fazendo esse jogo. A primeira leitura que eu fiz do capítulo me incomodou profundamente de ver alguém que é tão partidário assim da escravidão, apesar do próprio Brás Cubas ter escravos na propriedade dele, mas ele fazer um elogio para alguém que seria tão cruel assim com seus escravos. É uma temática sensível, obviamente. E aí, depois eu fui perceber, né, quando o capítulo termina, que você vai digerindo aquilo que você acabou de ler, eu fui percebendo como ele, na verdade, estava falando mal do Cotrim, né? As peças do quebra-cabeça, que é o incômodo que ele estava, o fato do Cotrim não ter aprovado ele, etc., ele usa esse momento para, né, de uma maneira discreta e elogiosa, né? Vossa Excelência, eu quero que Vossa Excelência morra, né? Essa delicadeza desse juridiquês. Então ele vai usando os subterfúgios para dizer o que ele está querendo dizer de fato. O que é muito irônico, né? Porque, como eu estava falando, ao mesmo tempo que ele abandona os pudores e conta as coisas por estar morto, aqui ele, em vez de diretamente mal falar o Cotrim, ele usa esse subterfúgio, né? Isso não vai acontecer só nesse momento. Eu vou destacar alguns capítulos que eu gosto, por exemplo, como o da borboleta, que ele acaba matando uma borboleta, e tem todo um capítulo onde ele narra da perspectiva da borboleta, e esse capítulo basicamente serve para ele justificar o fato de ele ter matado uma borboleta. O que é um capítulo fenomenal para quem escreve no sentido de estudo de personagem.
Porque esse capítulo mostra pra gente quem é o Brás Cubas. É uma pessoa que não toma responsabilidade pelas coisas mínimas da vida, como, por exemplo, matar um inseto acidentalmente, que é o que acontece. Então, ele basicamente constrói toda uma narrativa para justificar que ele matou a borboleta porque ela era preta e não azul. É muito legal poxa, você construir um personagem dessa forma é de uma genialidade. Eu odeio a palavra de gênio, assim, mas não tem outro termo para você falar do Machado de Assis. Eu estudo escrita criativa há 5, 6 anos e a sensação que eu tive, né, lendo não só o Machado, mas algumas obras recentemente, como O Velho Mar, ou como Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar, algumas obras que eu tenho lido recentemente, né, eu tenho lido alguns clássicos, e existe algo além, né, esse je ne sais quoi, eu não sei explicar o que é que tem nessas literaturas e esse passo além que elas vão, que essa coisa das escolas de escrita criativa simplesmente não conseguem alcançar, né? Talvez por uma inexperiência minha, né? Esse mergulho meu para a literatura clássica, apesar de que eu já li várias obras clássicas, mas eu acho que esse momento eu estou lendo essas obras clássicas com toda essa minha bagagem e todo esse meu histórico de escritor. Isso acabou despertando um olhar para mim que eu não tinha antes, para perceber a prosa, a escrita e a forma dessas pessoas contar essas histórias. E o que o Machado faz aqui, e quando ele faz, né, é o que impressiona, né, é o que explode sua cabeça. Tem um outro capítulo que eu queria destacar, aqui, caminhando para as minhas considerações finais em relação à obra, que é o capítulo ao crítico. E esse capítulo é fantástico, porque o Brás Cubas ele vai falar com os críticos diretamente, porque a tonalidade, a forma dele de contar a história muda de acordo com qual ele vai envelhecendo. Sendo se ele já estava contando essa história depois de morto, deveria ter uma uniformidade em relação a esse tom de voz do narrador. E eu fico imaginando o Machado recebendo os comentários, porque a obra era publicada em formato de folhetim. Então, no que a obra foi saindo, eu fico imaginando ali dentro do ciclo social dele, as pessoas lendo e acompanhando Brás Cubas, e alguém provavelmente, né, alguns críticos, tecendo esses comentários, e ele aproveita ali de uma maneira genial para adereçar essa temática, usando essa voz super cínica do personagem, né, para justificar a razão pela qual ele está usando aquela voz. E o próprio Brás Cubas diz, não, eu estou ali tentando imitar a minha mentalidade do período, né, já que eu posso visitar e transitar dentro desse intervalo de tempo, eu faço isso para poder a história ganhar o sabor daquela época. É maravilhoso, né? E é genial. Então é muito legal você ver esses artifícios que hoje são muito comuns. Você vê muitos autores usando esse tipo de elemento. Mas quando você pensa que é uma obra publicada no fim do século XIX, isso realmente ganha uma outra atmosfera e um outro valor. E esse livro, ele tem uma das melhores frases finais de obras, né? Talvez uma das maiores, quiçá a maior frase final de obra da literatura brasileira, que é: não tive filhos, não transmiti a criatura nenhum o legado da nossa miséria. Isso diz bastante sobre a obra e sobre o próprio Brás Cubas, no sentido de que, num determinado ponto da obra, a gente vê o desejo dele de ter filhos, né? E como ele fica animado no momento que a Virgília fica grávida, né? Um dos seus amores. O principal amor, na verdade, o que carrega ali a vida inteira com ele. E você fica até questionando, de fato, esse amor, se ele não envolvia muito mais desse caráter dele de estar com o amante daquela mulher que tem ali o marido numa posição que ele não poderia mais alcançar por conta das suas próprias escolhas políticas e sua incapacidade de tomar uma decisão entre A ou B, mesmo que A fosse extremamente mais vantajoso para B, ele é tão ganancioso que ele é incapaz de escolher entre duas coisas. E esse egoísmo e essa ganância dele, eu acho maravilhoso que tem um momento da narrativa onde entra um personagem que é personagem de outra obra do Machado de Assis, que é o Quincas Borba, e ele apresenta para o Brás Cubas a filosofia humanitas. E o humanitismo, na verdade, é uma versão super exagerada do positivismo do Comte. É uma forma, na verdade, do Machado de criticar a filosofia positivista do Comte, levando ela para o ápice do seu exagero. O humanitismo nada mais é do que a filosofia do egoísmo. Né? Tudo é permitido, se você é rico é porque você mereceu, se você agride alguém, é simplesmente uma manifestação do seu humanitas. Né? É uma filosofia completamente absurda para justificar todos os nossos impulsos e desejos mais primitivos, mais primais. É uma filosofia que o Brás Cubas agarra e abraça ela perfeitamente, por menor sentido que ela faça.
porque basicamente ele vive a Humanitas, né? Ele é um sujeito que a maior parte da narrativa você vê que ele só olha para si, para o lado dele, para os desejos dele, para as vontades dele. Ele não toma responsabilidade por nenhuma das atitudes dele e vive num incômodo profundo por aquilo que ele não alcança. É um livro, né, que eu gosto de pensar nele como nada acontece feijoada. É uma frase de um meme da cultura brasileira muito popular, mas é uma obra muito sobre isso, porque a vida do Brás Cubas é uma vida parada, é uma vida onde não acontece grandes eventos, grandes fenômenos, ele não tem relacionamentos extremamente profundos, né? Mesmo quando essas possibilidades são apresentadas para ele dentro da narrativa, ele sempre coloca empecilhos e escolhe caminhos que impedem que esses relacionamentos se aprofundem ainda mais, né? E chegam em algum lugar. E essa frase dele de não tive filhos, né? E não deixei para ninguém o legado da nossa miséria, é quase como se ele celebrasse o fato de não ter tido filhos como algo positivo, sendo que você vê claramente que ele tem uma mágoa profunda em relação a isso, né? Eu acho que essa é a grande dor dele. Ele não conseguiu deixar nenhuma marca no mundo, e isso é algo que o incomoda profundamente. E eu não consigo acreditar nele de verdade quando ele celebra isso, né? Como ele escreve dessa maneira quase celebratória o fato de não ter tido filhos. Especialmente porque na narrativa, o momento, né, que essa possibilidade aparece para ele é o momento mais humano do Brás Cubas dentro da obra, no sentido de que parece realmente a hora que ele quer, que ele deseja alguma coisa, e isso não acontece, né? Então, cara, é uma obra fenomenal. Se você nunca leu Memórias Póstumas Cubas, é um livro curto, ele não é um livro longo, né? Esses livros de folhetim não são longos. Como ele tem capítulos curtinhos, se torna ainda mais fácil de ler, mas é um livro que dá até para você ler numa tarde, dependendo, né, da velocidade que você leia a obra, e você deveria ler. E se você escreve, eu não tenho nem o que dizer, né? O Machado de Assis, a obra dele é uma obra de professor, né? Ele é alguém que tem que ser lido, é fundamental, né, para quem escreve e lê. E, na verdade, era um pecado meu não ter lido Brás Cubas ainda, e eu pretendo ler mais das outras obras. Eu fiquei muito curioso, eu nunca li o Quincas Borba, e depois da introdução desse personagem nessa obra, e toda a sua filosofia do absurdo, né, que é o humanitismo, me deu ainda mais vontade de mergulhar. O Machado foi talvez um dos melhores professores de escrita que eu já tive vários. Foi realmente cada página, cada capítulo era uma lição. Eu espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Eu acho que ela ficou um tanto extensa, mas é realmente porque eu queria falar muitas coisas sobre essa obra. Eu tinha muito para falar. Eu devia gravar um podcast sobre ela, porque na verdade eu acho que dá para se apegar a pequenos capítulos e extrair muita coisa de alguns capítulos dessa obra que são simplesmente fenomenais. Se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários, falem, né, o que é que vocês experimentaram ao ler Brás Cubas. Eu quero saber as opiniões de vocês aqui sobre essa obra maravilhosa. A gente se vê numa próxima e tchau!